Eu sou a Rafaela e bem-vindo. Eu tenho que aprender a olhar pra cá. Olá, minha gente! Do nada tive um surto de esclerose e decidi voltar para o YouTube. Eu sou a Rafaela e bem-vindo ao primeiro episódio de Jogando a Conversa Fora. Eu acho que essa abertura foi horrível, mas vamos lá. Acho que eu tenho que baixar um pouquinho a câmera. Oi, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade, né? Pra quem não sabe, me afastei um pouquinho do YouTube. Me afastei mais ou menos, né? Fui e voltei. Mas estou de volta com os vídeos longos aqui pro YouTube. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho, meninas, da minha história e o que fez eu deixar o meu emprego lá no outro vídeo que eu postei, né? Aquela série de desabafo. E aí vocês vão me conhecer um pouquinho melhor também. Eu vou fazendo uma maquiagem aqui enquanto eu falo com vocês e vou explicando as coisas. Mas também eu preciso explicar o que é esse conversa fora, né? Meninas, é uma coisa muito aleatória. Eu tava no último da esclerose. O meu setup já tava até guardado, porque eu tava indo viajar e do nada me deu um surto. Eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo, eu tenho que gravar esse vídeo agora. Não tem cenário ainda, tá? Essa aqui é a minha sala, pra quem não sabe. Enfim, meninas, isso tá tudo uma bagunça. Mas o Conversa Fora, meninas, é simplesmente uma maneira da gente conversar tanto sobre a minha vida, como sobre fofocas, sobre as histórias de vocês. Então vai virar aquilo, espere nada, mas espere tudo ao mesmo tempo. Eu ainda tô pensando, meninas, em botar uma coisa aqui no cenário. Não sei se esse vai ser o cenário também. Mas enfim, meninas, umas semanas atrás eu postei um vídeo de desabafo por aqui, falando sobre o que me fez deixar o meu emprego sem ter outro emprego e sem ter R$1 no bolso. Esqueci o espelho. Como vocês conseguem ver por esse vídeo, eu sou uma metamorfose, né, meninas? Eu sou uma mulher de fases. Meninas, claramente eu não vou contar toda a minha história de vida aqui, porque senão isso aqui vai virar uma série. Mas bem rapidinho. Eu sou de Porto Alegre, Brasil, tá? Mas eu moro na Nova Zelândia faz uns 13 anos. Por que é isso importante? Porque isso vai ajudar eu a levar vocês ao que me fez querer sair desse emprego. Já fazia muito tempo, meninas, que eu tava assim muito infeliz e insatisfeita, não só com a parte do trabalho, mas com a vida, sabe? Eu tava tendo muita ansiedade, tava ficando muito triste, comendo muito. Quando eu morava no Brasil, eu fiz teatro e eu sempre gostei muito de coisas mais artísticas e criativas. Quando eu me mudei para Nova Zelândia, para eu poder, né, ficar no país, ter visto todas essas coisas, eu fui deixando de fazer aquilo que eu gostava para que eu pudesse entrar aqui nesse padrão de vida, enfim. Meninas, vocês sabem quando a gente deixa a gente tão de lado que a gente acaba esquecendo quem a gente é, quem a gente gosta, e de repente você só está insatisfeita com a vida. Foi meio que foi isso que foi acontecendo, sabe? Eu fui ficando insatisfeita com as coisas que eu estava fazendo, com as coisas que eu estava vivendo, mas não era uma insatisfação assim, ai, tô triste. Era uma insatisfação muito grande. Essas assim que se você chega em casa, você fica triste, você não quer falar com ninguém. Eu comecei a me perguntar qual era o propósito disso tudo. Ano retrasado, eu estava em um outro trabalho de uma outra empresa, um trabalho ok. Não pagava muito bem, mas era um trabalho ok, num lugar legal. E eu acabei recebendo a proposta de um outro local para trabalhar com eles. Meninas, esse pó da Shea é uma maravilha que você pode separar. E se você quiser, você pode usar só esse é bem bom. Recebi uma proposta para ganhar muito mais em uma outra empresa fazendo operações, líder de operações, sabe? A proposta era muito boa financeiramente. E eu acabei aceitando. Claro, acho que todo mundo aceitaria. Só que nisso eu já não estava feliz com a minha vida, com a minha carreira. Eu sempre fui uma pessoa envolvida mais com artes. E eu queria muito poder voltar a trabalhar com atuação e a me voltar a me dedicar aqui para as redes sociais, que é que eu gosto muito. O que aconteceu, meninas, que umas 2, 3 semanas depois que eu fui para esse trabalho novo, que eu trabalhava com o dono da empresa, me perdoem se eu não tô olhando pra cá, eu tenho que voltar a me acostumar a olhar pra aquele pontinho ali. Eu tô gravando, meninas, eu gravo meus vídeos com a minha câmera de celular, na minha casa mesmo, tudo aqui é assim. Enfim, quando eu peguei esse trabalho, eu trabalhava com o dono da empresa
Já não estava gostando, porque eu cheguei lá, passei por umas situações bem desconfortáveis. Ah, às vezes acontece, né, em locais assim, ou principalmente quando você é imigrante, está em um outro país. 2, 3 semanas depois que eu comecei, o dono simplesmente decidiu que eu tava. Deixa eu voltar, calma. Eu trabalho como líder de equipe, então eu tenho uma longa lista de trabalhos no meu currículo sobre líder de equipe. E uma das coisas que fez ele me querer dar este emprego foi porque havia pessoas nessa companhia que ele não queria ter que lidar e me contratou para que eu pudesse dar um jeito. Só que assim, quando eu cheguei na empresa, essas pessoas já tinham se demitido. Ou seja, ele achou que o meu trabalho já não era mais preciso e decidiu me desligar da empresa. Assim mesmo, com 2 semanas de trabalho. Aqui na Nova Zelândia, você tem aquela coisa que se chama redundancy. Eu não sei como é que fala em português, mas é quando você faz um corte dizendo que aquela vaga não é mais precisa, sabe? Quando assim, você ganha o direito de demitir a pessoa sem precisar se explicar. Ou seja, menina, saí de um trabalho que eu tava, fui para outro, perdi o emprego e fiquei 7 meses sem emprego. E isso me assustou muito. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não ouvi o meu eu interior, sabe? Porque eu me lembro quando eu consegui essa vaga de emprego, eu tava até falando com uma amiga minha no telefone, eu chorei, parecia que alguém tinha falecido, meninas. Algo dentro de mim tava falando assim, não vai que você vai quebrar a cara. E eu fui. Estão gostando da pele, meninas? Tô de peruca hoje. Gostaram dessa cor? Fiquei sem emprego e acabei tendo que achar outro emprego. Mas é uma coisa é quando você procura um emprego já tendo um outro emprego, e outra coisa é quando você procura um emprego porque você está desesperado. Peguei um outro emprego e fiquei neste emprego por mais ou menos um ano. Mas dentro de mim estava uma tristeza muito grande, uma insatisfação muito grande. Sabe quando você começa tipo a se questionar muitas coisas? Vou usar essa paleta da Murphy que eu tenho faz muito tempo. E foi mais ou menos o que eu fui fazendo. Eu fui me questionando muitas coisas e isso foi me trazendo uma solidão, sabe? Depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a pensar assim, se eu saísse, se eu arriscasse um pouco mais e se eu fosse fazer aquilo que eu gosto. Porque eu já sou eu já sou residente aqui do país. Sendo assim, eu não precisaria, sabe, estar presa em coisas que eu não gosto. Vou me aproximar para vocês verem os olhos. Só que claramente tive muito medo. Sabe quando você tá tão acostumada com uma coisa. Gente, eu acho que eu fiquei tão acostumada com as coisas dando errado que chegou a um ponto que eu achei que era o errado que eu merecia, sabe? A coisa tava tão tóxica. Não tô falando só do trabalho em si, tipo, em geral, sabe? Quando você só apanha, 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 então você acha que o apanhar virou normal. Eu sou sozinha e tava sendo muito difícil lidar com tudo sozinha. Contudo, meninas, eu não tô falando só de conta, de trabalho, tipo, a vida, sabe? De você chegar e não ter com quem conversar, com quem ter essa troca de ideias. Depois de mais ou menos um ano, eu decidi que era o momento de eu fazer aquilo que eu gostava, que era voltar a atuar e voltar aqui para a internet com vocês. E esse eu acho que foi o momento mais corajoso e mais doentio, bem esclerosada. Meu, menina, tô tomando energético, mas ó, na taça, tá? A gente tem que tomar coisas na taça que é pra atrair dinheiro. Porque eu não tinha uma outra proposta de emprego, não tenho nenhum dinheiro, mas eu decidi fazer isso pela minha própria mente. Eu não vim de uma família com dinheiro, eu vim de uma família bem comum. Meninas, eu não sei nem explicar. Eu fiquei primeiro com muito medo da situação financeira. E, claro, acho que todo mundo teria. Mas esse ano eu estava fazendo tipo terapia, estava fazendo as coisas com a minha religião também, me cuidando não só mentalmente, espiritualmente. E eu fiquei pensando assim, cara, vai ter sempre um porquê. É porque é por causa do dinheiro, é por causa que não sei o quê. Vai ter sempre um porquê para a gente não seguir os nossos sonhos. Fazendo dias que eu tava com isso dentro de mim, sabe? Eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso achar um propósito para mim, para minha vida. Será que é isso aqui mesmo que eu quero? Será que é isso que eu gosto? E foi que eu decidi sair do emprego.
o meu emprego que eu estava não era um emprego muito flexível. E para eu poder me dedicar às coisas que eu gosto, eu preciso de algo flexível. O emprego também, meninas, não era muito estimulador, sabe? E eu não consigo estar em trabalhos onde eu não consigo usar minha mente, sabe? Onde você não precisa pensar. Eu não gosto muito disso. Rímel da Shein também, meninas. Rímel da Shein, peruca da Shein, tudo aqui é. Enfim, meninas. Tô cumprindo o aviso prévio, né? Que tem que cumprir, aqui tem que dar 4 semanas. E depois espero muito poder achar algo que seja mais flexível, porque eu tenho a noção de que até as coisas derem certo para mim, tanto na atuação quanto aqui para a internet, talvez seja uma caminhada longa. Mas se vocês querem me ajudar, meninas, lembre de me seguir em todas as redes sociais, darem like, compartilhar, mandar para as amigas, enfim, me ajudem, meninas. Estou contando com vocês mais do que nunca. Foi isso. Tô assim um pouco com receio, não vou mentir. Mas eu não sei explicar, meninas, não sei se é crise da meia idade. Vou fazer 33 anos. Alguém aí, quando passou pelos 33 anos, que jogasse tudo pro alto também. Já nem sei mais o que é voz de Deus, o que é esclerose. Já nem sei mais se as vozes da minha cabeça são loucura. Ai, meninas, eu amo esse batom, que ele é tipo uma caneta. E era isso, meninas. Na verdade, essa é a história. Eu estava já muito mal, já não estava conseguindo ter o rendimento que normalmente eu teria. Estava comendo muito, engordei uns 5 quilos. Não estava tendo mais assim, ia para academia, mas ao mesmo tempo não dava o meu melhor, sabe? Não tinha energia para fazer coisas que antes eu tinha muito. Então eu chegava em casa e estava sempre muito, muito triste. E eu decidi que eu precisava priorizar aquilo que me fazia bem. O que vai acontecer agora, minhas amigas? Eu não sei. Mas quando as coisas for acontecendo, eu venho aqui falar para vocês. Meninas, lembrando que esse é o primeiro episódio do Conversa Fora. E aqui vai ser mais ou menos eu fazendo coisas aleatórias, falando de coisas aleatórias. Uma hora fofoca, outra hora vai ser minha vida, outra hora pode ser a vida de vocês. Então, se vocês têm histórias para contar e gostariam de compartilhar, pode ser qualquer coisa, meninas, da vida, encontro que não deu certo, coisa de date, coisa de terror, histórias. Enfim, o que estiver passando na vida de vocês que vocês quiserem compartilhar, me enviem suas mensagens, podem me enviar nas redes sociais. Estou pensando em criar um e-mail aqui, porque eu sei que muitos de vocês gostam de ficar private. E aí vocês podem me enviar suas histórias por lá também. Não esquece de compartilhar. Me dê dicas para o cenário. Esse vídeo vai ser bem curto, mas espero ir aumentando aí conforme as coisas forem acontecendo. Mas é isso, meninas. Espero que vocês tenham entendido o porquê das coisas, né, acontecer da maneira que aconteceu. Não vou mentir, a minha mente ainda está tentando ver o que vai ser. Tô com um pouquinho de medo, mas é isso. Se eu aprender a olhar para a parte certa da câmera, quem sabe os vídeos não dê certo. É isso, meninas. Um beijo enorme e até o próximo episódio do Conversa Fora.